Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Quando veio ao meu coração, algum tempo atrás, de trazer essa experiência para a nossa paróquia, do retiro mensal, foi justamente um pouco pela experiência que eu pude viver já há algum tempo, enquanto leigo numa paróquia, enquanto seminarista, vendo alguns sacerdotes amigos promoverem essa experiência para o seu povo, e também nos recolhimentos oferecidos pela Opus Dei, que é uma espiritualidade dentro da igreja, cujo fundador se chama São José Maria Escrivá, né? E que fala muito sobre essa experiência de Deus no cotidiano. Então, por isso, pensei em trazer para a nossa paróquia, oferecer para a nossa paróquia esse tempo oportuno da graça, porque nós sabemos que quem realiza a obra é Deus. Aqueles que vêm aqui à frente falar são meros instrumentos. Aquilo que o padre tem insistido com muita frequência, de que o sacerdote hoje que vos fala, ele é apenas um envelope, um veículo. O importante é a carta, o que Deus ele deseja nos falar. Então, desde esse primeiro momento, eu gostaria de convidá-los a criar no coração essa disposição. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, que a tua serva escuta. Porque se nós não criarmos esta disposição, dificilmente conseguiremos alcançar o que Deus deseja comunicar nesta manhã ao nosso coração. Hoje nós celebramos uma memória relacionada à Virgem. E qual foi o conselho de Nossa Senhora aos discípulos de Jesus, ou ali no caso, mais propriamente, aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. E aqueles homens se dispuseram a obedecer a palavra do Senhor. Então que nós possamos ouvir, e é justamente o tema dessa escuta e da resposta que nós gostaríamos de trazer nesta manhã. Então vamos aqui situar o nosso coração. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto, na Igreja do Brasil, é um mês dedicado à meditação acerca do tema da vocação. E nós estamos num ano vocacional. Então é muito propício que falemos sobre a vocação em nossa paróquia nesse primeiro sábado do mês de agosto. Então o mês de agosto é um mês vocacional. Essa iniciativa, o padre também já mencionou, é uma iniciativa do padre juntamente com a pastoral vocacional paroquial. E aqui um apelo, um convite, que nós possamos nos dispor também a meditar, a estar nos colocando a serviço desta pastoral tão importante na igreja. Então vamos lá. Vocação. O que significa vocação? Hoje é um padre que vos fala, e é interessante que quando nós falamos do tema da vocação, nós imediatamente pensamos na figura do sacerdote. Vocação, padre. Só que o tema vocação é muito mais amplo. Não se restringe apenas ao tema da vocação específica ao sacerdócio ministerial. É muito mais amplo. A palavra vocação, ela vem do latim, vocare, que significa chamar. Nós sabemos que a língua portuguesa, a língua italiana e espanhola são línguas neolatinas. Elas são provenientes do latim. Existe uma raiz comum para o português, o italiano e o espanhol, que é o latim. E muitas das palavras, na sua maioria, as palavras que nós temos, têm a sua raiz etimológica no latim. Então a palavra vocação vem de um verbo latino chamado vocare, que significa chamar. Essa palavra vem do latim vocatio.
um chamamento, ou vocatus, pessoa chamada, de vocare, chamar, de vox, voz, som, chamado, grito, fala. Segundo a etimologia, a palavra vocação deriva do verbo latino vocare, que significa chamar. Daí os termos vocatio, vocatione, que quer dizer chamado, apelo, convite. Na raiz do termo estão as palavras vox e voces, que por fim nos deu em português a palavra voz. É a voz interior que nos chama. Então aqui nós, neste mês, somos chamados a ouvir esta voz de Deus que fala no nosso interior. Deus chama, o homem e mulher responde. Então aqui nós podemos distinguir o chamado em gradações. Primeiro, o chamado à existência. Do nada, Deus nos chamou. Faça-se. A vocação humana. Deus nos fez homem e mulher. Depois o chamado à santidade, ao batismo, à vocação cristã. Nós que do nada Deus nos trouxe à existência e Ele nos trouxe justamente para fazermos parte, tomarmos parte da sua vida divina. Ninguém nasce cristão, nós nos tornamos pelo batismo. E o chamado específico, como esta vocação à santidade irá se realizar. Então o padre gostaria de partilhar alguns documentos que me acompanharam ao longo desta minha caminhada vocacional, e aqui eu passo a trazer alguns destes documentos. O primeiro é direcionado aos sacerdotes, só que aqui podemos adaptar de forma mais ampla a nossa chamada, a nossa vocação. O documento se chama Pastores Dabo Vobis, Dar-vos-ei Pastores. É um documento, como disse, direcionado a sacerdotes. O título, O Diálogo Vocacional, a iniciativa de Deus e a resposta do homem. Quando nós falamos de vocação, de chamar, Deus que chama, nós vemos de um lado a iniciativa de Deus que chama e do outro a resposta do homem. Diz o documento, a história de cada vocação é a história de um inefável diálogo entre Deus e o homem, entre o amor de Deus que chama e a liberdade do homem que no amor responde a Deus. Estes são os dois aspectos indissociáveis da vocação: o dom gratuito de Deus e a liberdade responsável do homem. Então, de um lado, nós temos o dom gratuito de Deus. Por que eu estou aqui? Por um dom gratuito de Deus. Ah, padre, mas eu não pedi para existir. E o nada pode pedir alguma coisa? Nós não existíamos para reivindicar algo. E nós estamos aqui, é importante que nós tenhamos essa consciência, né? Porque o pecado das origens é justamente a não aceitação dessa condição criatural. O pecado dos anjos, não aceitar ser criatura, querer se igualar ao Criador. O pecado dos nossos primeiros pais, sereis como deuses. Então é importante que nós tomemos consciência desta chamada, Deus que num dom gratuito nos chama a existir, e a liberdade responsável do homem, porque não só nos chama a existir, mas a participar da sua vida, e aí entra a liberdade responsável do homem. Os nossos primeiros pais pecaram justamente pelo mau uso de sua liberdade. É este o paradigma constante, o dado irrecusável de cada vocação. A dos profetas, e aí toda a tradição profética da Escritura, os apóstolos, nós vamos deixar aí para a nossa meditação o chamado dos apóstolos, para nós meditarmos, os sacerdotes, os religiosos, os leigos e toda e qualquer pessoa. Mais inteiramente prioritária, mais prévia e decisiva, é a intervenção livre e gratuita de Deus que chama. A iniciativa do chamamento pertence a Ele. Então aqui trago alguns
parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1604. Deus que criou o homem por amor. Então aqui nós entendemos o porquê das coisas. Deus que criou o homem por amor, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então nós fomos criados por amor e para o... Quando nós não amamos, nós nos frustramos. Segundo parágrafo, 1703. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção é destinada à bem-aventurança eterna. Então nós somos destinados, vocacionados, chamados à bem-aventurança eterna. Parágrafo 1721. De fato, Deus colocou-nos no mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. Então Deus nos chamou a este mundo para o conhecermos. Aqui nós estamos abrindo o nosso coração para esse conhecimento de Deus. Volto a dizer, o Padre é apenas um instrumento, e peço a Deus de não atrapalhar o diálogo dele com cada um de vocês que se dispuseram. Então nós viemos aqui para conhecer mais a Deus, e conhecendo, amar mais a Deus e servi-lo, e assim chegarmos ao paraíso. Deus cria a cada um com um propósito, uma missão, e essa missão é que se conhece como vocação. A vocação comum de todos os discípulos de Cristo é vocação à santidade, e a missão de evangelizar o mundo. Aqui está a resposta do nosso estar aqui hoje. A vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Existe da parte de Deus uma iniciativa e da parte do homem uma resposta. Preparando esta meditação, eu recordava de uma imagem que tenho na sala de atendimento, de uma pintura de Michelangelo, na Capela Sistina, no Vaticano. E nessa pintura nós temos ali a cena da criação. Acredito que todos conhecem aquela imagem onde Deus está se direcionando ao homem, e o homem com o dedo, os dedos quase que se tocam, Então nós vemos ali que a imagem de Deus, Deus está apontando com toda a sua força, quase que se debruçando sobre o homem. E a imagem do homem, o dedo dele está um pouco inclinado. E justamente esse espaço, entre o dedo de Deus e o dedo do homem, ali está o espaço da liberdade. Porque se o homem esticar o dedo, ele toca em Deus. Então assim é a história da nossa vocação. Deus ele está tentando nos alcançar nesta manhã. Mas se eu manter o meu dedo inclinado, eu não toco a Deus. Mas se pelo uso da minha liberdade eu correspondo, eu toco o Senhor. São Bernardo, e nós já ouvimos muitas vezes, aquela célebre pergunta que ele faz a si mesmo: Bernardo, a que vieste? Hoje também nós podemos fazer essa pergunta: por que eu estou aqui? A que vieste? Só que essa pergunta de Bernardo foi mais ampla. Ele estava se perguntando: por que estou neste mundo? Será que eu me pergunto com frequência por que eu estou nesse mundo? Porque os nossos pensamentos, as nossas preocupações, muitas vezes, estão assim, pululando entre as realidades temporais. Quem é jovem quer fazer uma boa faculdade, quer realizar um bom casamento. Hoje nós tivemos aí os jovens do EPVM. Mas será que a vida consiste só nisso? Só nos meus projetos humanos? Será que existe uma amplitude maior? E é justamente sobre isso que nós precisamos meditar. Por que eu vim a este mundo? E São Bernardo vai responder. Ele se deu conta de que sua única missão no mundo era alcançar o céu.
Então eu estou neste mundo para ganhar o céu. O Catecismo da Igreja Católica fala desse desejo de felicidade e da bem-aventurança cristã. No parágrafo 1718, vocês veem que o padre não está trazendo ideias suas. Eu poderia aqui, sem me fazer uso das folhas, dos papéis, falar um pouco daquilo que seria uma síntese do que eu consegui compreender da leitura que eu fiz. Mas eu faço questão de ler aquilo que é acessível a todos. Nossa, padre, o senhor está trazendo tanta reflexão, tantos pensamentos, mas meu irmão, minha irmã, essas palavras que eu estou trazendo aqui é acessível a cada um de nós. Está no Catecismo da Igreja Católica. E lá fala justamente sobre esse desejo de felicidade. Quem não deseja ser feliz? O Salmo mesmo diz, quem não deseja ser feliz neste mundo? As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Então, Bernardo diz, eu venho a este mundo para ganhar o... Então eu já tenho uma meta. E agora toda a minha vida eu vou converter, ela vai convergir para que um dia eu possa ganhar a bem-aventurança eterna. A bem-aventurança responde ao desejo natural de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus pôs-lo no coração do homem para atrair a si. O único que o pode satisfazer. Então Deus, quando Ele nos criou, Ele já plantou no nosso coração esse desejo de felicidade, para que Ele pudesse nos atrair a Ele, para que nós pudéssemos entender que só Ele pode satisfazer o nosso coração. Enquanto nós ficamos aí buscando as migalhas que o mundo pode oferecer, Deus, Ele tem um banquete para nós. E por isso nós estamos aqui, para meditar o fim último da nossa existência. Por que eu estou neste mundo? Eu fui chamado aqui. Vocação é isso. Aqui eu sou chamado. Chamado à existência, chamado à santidade, e aí uma vocação específica, uns à vida consagrada, religiosa, ao sacerdócio, ao matrimônio, leigos e leigas que no meio do mundo são chamados a exercer bem a sua missão, para tudo isso redundar no céu. A nossa vocação última, nosso chamado último, é o céu. As bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana e o fim último dos atos humanos. Se existe uma meta, eu vou direcionar todos os meus atos humanos para obter esta meta, né? Conta-se que certa vez um repórter estava pela rua fazendo entrevista e ele perguntava aos transeuntes, né, as pessoas que passavam, um minutinho da sua atenção, queria te fazer uma pergunta, uma entrevista, uma pesquisa que eu estou fazendo. Você deseja ir para o céu ou para o inferno? Pergunta mais absurda de um repórter no meio da rua, né? Você deseja ir para o céu ou para o inferno? Ah, claro que eu quero ir para o céu. E aí, alguns passavam, saíam, outros ficavam e ele fazia uma segunda pergunta. E o que você tem feito para poder ganhar o céu? Porque todos nós desejamos a felicidade eterna. Mas o que nós estamos fazendo para obter a graça? Lembremos que o céu é prêmio e o inferno é castigo. Então, para obter o prêmio do céu, é necessário uma disposição da nossa parte e orientar nossa vida para Deus. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se a cada um, pessoalmente, mas também ao conjunto da igreja. Vê o que eles desejam aí, por favor. As bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana e o fim último dos atos humanos. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se a cada um, pessoalmente, mas também ao conjunto da igreja, povo novo constituído por aqueles que acolheram a promessa e dela vivem na fé. De fato, Deus colocou-nos no mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. Uma tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência
e as simples forças humanas, resulta de um dom gratuito de Deus. Por isso se classifica de sobrenatural, tal como a graça que dispõe o homem para entrar no gozo de Deus. Então, meus amados, o Padre assim conclui a primeira parte desta meditação, e eu gostaria de deixar aqueles que têm aí em mãos a Sagrada Escritura, meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 19. Marcos, capítulo 3, de 13 a 19. Você pode procurar também no celular, se você não tiver a Bíblia em mãos, Marcos 3, de 13 a 19. Então, que possamos sair para o nosso deserto. O Padre acabou de dizer, iniciar a sua meditação dizendo que o papel do Padre aqui é ser apenas um facilitador do seu diálogo com Deus. O Padre traz algum conteúdo apenas para que você tenha matéria para a tua oração. Agora começa a sua conversa com Deus, né? Esse é o sentido do recolhimento, né? Aqui não é aula de teologia, né? A missão do Padre aqui não é trazer um tratado para cansá-los. Teríamos um momento oportuno para isso se tivéssemos uma formação permanente, aqui uma escola da fé, o estudo do catecismo, mas não. Aqui são apenas algumas pistas para que eu seja provocado pelo Padre, claro, em primeiro lugar por Deus, para que eu possa dar uma resposta. Nós estamos no mundo para conhecer a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus e para ganhar a vida eterna. Como está o meu conhecimento de Deus? Algumas perguntas que nós podemos levar para o deserto. Qual tem sido a minha busca? Padre, eu estou aqui. Ótimo, maravilha. Denota uma busca em conhecer mais a Deus. Mas depois das missas dominicais, das missas durante a semana, o que mais eu tenho feito para aprofundar no meu conhecimento de Deus? Quais as leituras que eu tenho feito? Quais os tempos de oração que eu tenho dedicado? Porque não pensemos que Deus nos ensina apenas quando nós lemos livros. Na oração, os grandes santos nos ensinam que na oração, o Espírito Santo, como mestre interior, ele vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai nos trazendo luzes para que possamos responder às grandes questões fundamentais da vida. Como temos amado a Deus? Jesus fala: quem me ama guardará os meus ensinamentos, os meus preceitos. Como eu tenho correspondido àquilo que Deus pede de mim? Nós nos confessamos, é verdade? É preciso que tenhamos os próprios pontos que levamos à confissão como pontos concretos de esforço. Se são esses pecados que me acompanham, como eu tenho combatido esses pecados? Porque quem me ama guarda os meus mandamentos. Nossa Senhora, ela guardava e meditava, ela que não teve pecado, ela guardava os ensinamentos e meditava sobre eles. E de que forma eu tenho servido a Deus? A devoção é essa disposição em servir a Deus. Padre, mas eu já trabalho em várias pastorais na igreja. Padre, eu faço muita caridade. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós fazemos as coisas certas pelas razões erradas. Qual a intenção com que eu realizo as obras que eu realizo? Muitas vezes fazemos, o padre pode estar aqui por mera vaidade. Não num desejo sincero de levar a palavra, não num desejo sincero de alcançar corações, por vaidade. Fazemos coisas certas por razões erradas. Por que você serve na igreja? Para ter um lugar de destaque, como na sociedade eu não tenho assim muita voz e vez, então na igreja eu encontrei um lugar? Não é por aí, né? Então é preciso que nós purifiquemos a nossa intenção. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu me coloco à disposição? Por que eu me dedico tanto nas coisas que se referem a Deus? Qual é a intenção de fundo? São José Maria fala muito sobre isso. Tudo que eu vou fazer deve ser precedido por uma intenção. Padre, mas esse trabalho é muito penoso, é muito cansativo. Coloque intenção pela conversão desse aqui ou daquele, enfim. E por fim, para ganhar a vida eterna, quanto tempo por dia eu dedico meditando sobre a vida eterna? Como diz a música, né? Penso no céu a todo instante, né?
Será que eu tenho pensado muito no céu? Porque sobre o estudo das causas, né? A causa final é aquela que motiva todas as outras causas. Se eu não tenho o céu como a causa final da minha vida, eu me perco nesse mundo. Eu esqueço de ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus à eternidade. Os santos diziam que nós devemos viver essa vida sub specie eternitatis, debaixo dos olhos da eternidade. Eu preciso viver essa vida presente debaixo dos olhos da eternidade. Tudo que eu vou fazer, eu devo me questionar, me perguntar: será que o que eu estou fazendo, a forma como eu estou conduzindo a minha vida, vai me levar para a vida eterna? Porque senão, se eu percebo logo, é hora de conversão, mudar a rota da minha vida. Se eu percebo que o meu barquinho, o meu navio que está saindo do Porto de Santos, eu quero chegar, por exemplo, na Europa, mas eu estou percebendo que o meu barco, o meu navio está indo para a África, eu preciso mudar o curso quanto antes, com pequenos movimentos, né? Nós sabemos que aquele que vai conduzir um navio, pequenos movimentos dele, por conta da questão do ângulo, né? Ao invés dele chegar num porto seguro, ele vai chegar em outro porto. Então, se nós queremos chegar no porto da eternidade, nós precisamos reordenar a rota da nossa vida. E aí preciso entender, conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Aqui eu sou chamado. Bernardo, por que você veio nesse mundo? Para ganhar o céu.